Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sou Regina, professora de História da Escola Castro Alves, aqui em João Pessoa. Olha só, hoje eu trago para vocês uma aula que vamos falar acerca da conquista da América, certo? Essa conquista, vocês vão conhecer como foi o processo, né, dessa conquista da América, né? E vamos também saber sobre algumas causas, o que foi que houve, assim, o que foi que trouxe, né, algumas doenças, né, que os europeus acabaram trazendo aqui para o Brasil, certo? Então vamos lá, aula, 7º ano. Este é o tema dessa semana, né? Iremos abordar sobre essa conquista da América, né, pelos europeus, certo? A conquista do continente americano pelos europeus não foi realizada apenas com guerras. Houve outro elemento além do poderio militar europeu para a derrocada dos povos ameríndios. Esses povos ameríndios, pessoal, são os índios, ok? Então, houve outras coisas que não foram só guerra, né? Não foram só, assim, armamentos, né? Que eles trouxeram. Então, esse elemento foram as doenças e epidemias trazidas, sendo estas devastadoras para os povos nativos do continente americano, né? Colonização da América. Vamos ler o slide. A invasão europeia no continente americano resultou em vários tipos de violências contra os povos nativos, desde o extermínio armado, a escravidão, maus tratos, mas o elemento principal para a derrocada dos povos nativos americanos foram as epidemias trazidas pelos europeus, certo? Olha só, vamos seguindo aí no slide. Essa invasão resultou num declínio rápido das populações ameríndias, exatamente, pessoal, devido a essas doenças, né? Então, houve um declínio, né, nessa população. Desde o ano de 1492, ano da invasão europeia contra a América, até 150 anos depois, em meados do século XVII, ocorreu um declínio de aproximadamente, pessoal, 80% da população nativa do continente americano. Veja só. Queda no número de nativos. Eu gostaria que vocês acompanhassem aí o slide para que vocês pudessem fixar, né, na mente de vocês essa aula, certo? Estudos indicam que, na chegada dos europeus, a população ameríndia, que eram os índios, possuía em torno de 50 a 80 milhões de habitantes. Com a chegada dos europeus, muitas regiões tiveram uma queda de até 90% da população ameríndia. Estudos indicam que a população ameríndia chegou a ficar com apenas 8 milhões de habitantes em todo o continente americano. Então, houve uma queda muito grande, né, pessoal, no número de nativos, né? E aí, eu vou falar um pouco sobre essa epidemia trazida pelos europeus, né, na América. A doença mais devastadora para os povos ameríndios, sabe qual foi, pessoal? A varíola, né? Tem pessoas que dizem varíola. Então, esta doença, nos dias atuais, já foi erradicada com o uso de vacinas. Apesar da doença ter atingido diversos lugares, a América foi atingida de forma mais devastadora, já que os habitantes não possuíam nenhum anticorpo para a doença, certo? Os habitantes, eles não possuíam anticorpo para essa doença trazida pelos europeus, né, pessoal? Além da varíola, os invasores trouxeram outras doenças, como, por exemplo, acredito que algum de vocês já deve ter ouvido falar, a coqueluche. Além de uma tosse que parece um grito, os sintomas incluem coriza, congestão nasal e espirros. A febre amarela. Os casos leves causam febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos.
Os casos graves podem causar doenças cardíacas, hepáticas e renais fatais, pessoal. Isso foram as doenças trazidas pelos europeus, lembrem disso. Também teve aí o sarampo. Os sintomas do sarampo aparecem apenas de 10 a 14 dias após a exposição. Eles incluem tosse, coriza, olhos inflamados, dor de garganta, febre e irritação na pele com manchas vermelhas. A cachumba. Algumas pessoas não apresentam sintomas. Quando ocorre, os sintomas incluem glândulas salivares inchadas e doloridas, febre, dor de cabeça, fadiga e perda de apetite, pessoal. Veja só, isso aí foram as doenças, né? As doenças conhecidas que trouxeram, né? Que os europeus trouxeram, né? E acabou o quê? Trazendo para quem? Para a população indígena. Essas doenças, além de serem muito contagiosas, elas dizimavam as populações nativas. Ilhas caribenhas. Nessas regiões, em razão da baixa quantidade populacional, seus nativos literalmente deixaram de existir, quando uma dessas doenças resultava em surto, porque aí essas doenças, acontecia o quê? O surto dessa doença, e acabava o quê? Dizimando, né? A população indígena. E no Brasil, quando ocorreu a invasão europeia, a população indígena girava em torno de 4 milhões de habitantes e foram reduzidos para 300 mil ao longo dos vários séculos. Tanto de invasão, exploração, extermínio, como também a introdução de doenças vindas da Europa e também, pessoal, da África, né? Trazidas pelos escravos africanos. Eu tenho um exemplo, né, de uma doença que os africanos trouxeram, que a gente conhece essa doença, que foi o quê? A hepatite B, né? Foi trazida exatamente da África, não porque eles queriam, lógico. Eles foram forçadamente a chegar até aqui, a terra brasileira, e aí eles trouxeram consigo isso aí, essa doença, né? Troca de doença. Além dos povos nativos terem sido atingidos pelas doenças dos colonizadores, esses também foram atingidos por doenças típicas da região americana. Um tipo de sífilis que atingiu os nativos contagiou diversos europeus. Olha só que coisa séria, gente. Sendo essas doenças introduzidas na Europa, né? E como eles não possuíam anticorpos, para elas acabou sendo muito nocivo para a população europeia. Devido à redução populacional dos nativos, os impérios não conseguiam mais resistir contra invasões inimigas. Já com a redução populacional, se reduzia também a quantidade de guerreiros, já que os europeus faziam acordos com outras tribos para atacar os impérios maiores do continente americano. Um assunto bem pequeno, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido, certo? E aí vocês lembrem que os europeus, eles não vêm para cá só nessa guerra toda não houve essa guerra, né? De espadas, de armas de fogo. Eles trouxeram, né, um elemento terrível, né, que foram as doenças, né, que dizimou muitos nativos. Tá bom, pessoal? E aí vem uma questão para fixação. Qual foi a principal e mais devastadora doença a atingir os nativos? Qual foi, pessoal? Porque as doenças europeias atingiram os nativos de forma mais devastadoras que os europeus. Cite 3 doenças que os colonizadores trouxeram para um continente americano e comente acerca delas, de cada uma delas que foi citada aqui. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado e fiquem todos com Deus.